Salve, juventude católica apostólica romana! Hoje a gente voltou aqui para dar sequência no nosso série sobre o Espírito Santo. E então eu quero dizer algumas coisinhas para vocês aqui antes de nós começarmos a falar sobre o nosso tema de hoje. Se vocês escutarem alguns pintinhos piando por aqui, alguma galinha corecando, bem-vindo ao sítio, beleza? Eu moro no sítio, para quem não sabe, e as galinhas estão tudo aqui do outro lado de lá, assim, fazendo uma barulheira aqui. Então se você escutar, não tem problema, viu? Bem-vindo ao sítio. Galera, hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana, cara. Eu gosto demais dessas duas histórias que a gente vai contar aqui. A primeira história é a história de Pedro, cara. Jesus, ele escolheu Pedro, mas Pedro era um cara muito... sei lá. Pedro, ele tinha uma característica meio estranha. ele era bem... vamos dizer assim, medroso às vezes. Meio cabeçudo. Mas Pedro, ele era um cara muito... Jesus amava Pedro. Jesus amava Pedro. Certa vez Jesus chama ele assim, diz: Pedro, Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E hoje estamos aqui, né, nessa pedra que é Pedro, nessa igreja católica apostólica romana. Mas eu não queria dizer isso, mas bem ao caso. Tá? Galera, é o seguinte, Pedro, quando Jesus foi morto, quando Jesus estava sendo crucificado, chegaram certas pessoas e disse assim: você não é um dos discípulos de Jesus? E ele nega Jesus. E ele nega Jesus. Ele tinha medo também, porque se eles descobrissem que ele era discípulo de Jesus, ele ia ser morto também. Então ele nega Jesus, mas ali, depois de um tempo, quando Jesus ressuscita, ele aparece para os discípulos e disse: vai para Jerusalém, fique em Jerusalém, permaneça em Jerusalém, que aqui se cumprirá a promessa do Pai. E ali, depois de 10 dias, ali na sala do cenáculo, acontece algo extraordinário que nós gostamos demais, né? Nós carismáticos amamos isso, que é o batismo no Espírito Santo. E ali Pedro, cara, sabe o que acontece com Pedro? Pedro pira o cabeção, cara. Ele sai assim, chuta a porta e prega para mais de 3.000 pessoas, para mais de 3.000 homens, né? Pessoas acho que tinha mais, viu? Porque fora as mulheres, fora as crianças, né? Eu acho que tinha muito mais de 3.000 pessoas lá. E Pedro, cara, tudo embriagado ali do Espírito Santo, prega para aquela multidão de gente. Depois algo extraordinário acontece, porque ali muitas pessoas se convertem. Ali pessoas ouviam, os discípulos falavam em outras línguas. Ali tinha várias nacionalidades, várias pessoas que falavam em várias línguas, e as pessoas ouviam falar nas suas próprias línguas maternas, porque o Espírito Santo fez algo extraordinário naquele lugar. Fez algo tremendo naquele lugar, que todo mundo começou a falar a língua daquelas pessoas. Então Jesus, o Espírito Santo, ele fez naquele momento ali para evangelizar aquela multidão de pessoas que estavam ali, para os discípulos falarem a língua deles. E ali eles são evangelizados. Ali começa a vida pública dos discípulos, né? Ali começa a missão dos discípulos de verdade, de espalhar o evangelho, que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo é o Senhor, o único Senhor e Salvador nas nossas vidas. Ali os discípulos começam a se espalhar. Vai um para um canto, vai outro para um canto, e assim por diante. Eles se espalham e o cristianismo também se espalha. Mas nessa história também aparece um cara que estava indo perseguir esses cristãos, que era Paulo de Tarso, o antigo Saulo, né? Ele era Saulo nessa época ainda. Então ele ia perseguir os cristãos. Ele ia matar os cristãos. Então ele pede uma carta lá para ir para Damasco, mas no meio do caminho acontece também que nós chamamos que Saulo caiu do cavalo, né? Mas essa expressão é nossa mesmo, porque não caiu do cavalo não. Mas Jesus aparece para ele e fala assim, e cega ele. Ele ficou cego. Depois ele vai lá para Damasco, fica na casa, que eu esqueci o nome, mas daí vem Ananias vem, enviado por Jesus, e vem, impõe as mãos sobre Paulo, e ali ele pede batismo no Espírito Santo, e ali cai as escamas dos olhos de Paulo, e ali ele é batizado no Espírito Santo.
e se torna um dos maiores pregadores da história. Um dos maiores pregadores que nós já vimos na nossa vida. Um cara que espalhou o evangelho, cara, para os confins da terra. Porque subiu para a Ásia, voltou para a África, foi para um monte de canto. Então ele espalhou o evangelho de Cristo, um cara que era perseguidor, foi batizado e se tornou um dos maiores pregadores. Cara, é extraordinário a gente ver isso, porque o Espírito Santo, ele transforma a vida das pessoas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é capaz de espalhar o evangelho. Uma pessoa cheia do Espírito Santo anuncia sem medo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é capaz de ir a lugares inimagináveis. Eu saí numa missão aí, cara, no começo do ano, lá na missão Jesus Litoral, e a gente via a empolgação daquela juventude querendo evangelizar, ia para os prostíbulos, ia para a beira da praia evangelizar, ia cuidar dos pobres. Cara, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem ousadia, ela tem fogo, ela tem força que nasce dentro do coração dela, porque não é ela mais, mas é o Espírito Santo que está agindo. Então que a gente possa ser esses imitadores de Cristo, batizados no Espírito Santo. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, jovem, amigo, galera, vamos pedir que o Espírito Santo nos guie, vamos pedir que o Espírito Santo nos batize, para que ele possa vir nos batizar, para que nós possamos ser cheios de ousadia e cheio de esperança de uma geração santa, de uma geração totalmente transformada. E é isso que eu queria passar para vocês. Semana que vem a gente vai falar mais desse batismo no Espírito Santo, mais desse Espírito Santo nas nossas vidas, na nossa vida. O que nós temos que viver com o Espírito Santo, a intimidade com Jesus que nós temos que viver. Então, espero vocês semana que vem. Esse daqui foi um bate-papo rápido para nós, para dar tempo da gente fazer esse vídeo aqui e terminar ainda esse mês, né? Tem que terminar a série ainda esse mês. Se eu não postar vídeo semana que vem, vocês me desculpem, mas semana que vem a gente vai postar em nome de Jesus. É que semana que vem vai ter aniversário do Maranata aqui. Se você tá vendo esse vídeo e você ainda não sabia do aniversário do Guarda de Maranata, a gente vai ter uma semana jovem durante a semana que vem. E também vamos ter o avivamento jovem com o aniversário do Guarda de Maranata. Beleza? Dia 20 e 21. Tá convidado, beleza? Já fiz um convite aqui. Fui.